Prepare-se para uma última aventura no passado, para conhecer outras raras espécies que habitavam nesse mundo glacial. Como eles sobreviveram e por que desapareceram? Junte-se a nós para conhecer esse mundo glacial e desvendar os segredos desses fascinantes animais da Era do Gelo. Agora, mergulhamos nas águas gélidas dos oceanos da Era do Gelo para encontrar uma versão ainda mais imponente de um animal que conhecemos hoje. A morsa do Pleistoceno, Odobenus rosmarus. Ancestral direto da morsa moderna. Essa criatura robusta prosperou nas vastas extensões do Oceano Ártico e nas costas do Atlântico Norte e Pacífico Norte durante o Pleistoceno, vivendo há centenas de milhares de anos até o final da última glaciação, por volta de 11.000 anos atrás. Imagine uma morsa, mas em uma escala verdadeiramente colossal. A morsa do Pleistoceno era maior e mais robusta que as morsas atuais. Embora não seja considerada uma espécie separada, o que o torna fascinante é que a espécie de hoje é a mesma de então, mas de uma linhagem maior. Os indivíduos pleistocênicos eram, em média, significativamente mais pesados e poderosos. Suas presas, feitas de marfim, eram igualmente impressionantes, podendo atingir comprimentos consideráveis e eram usadas, assim como hoje, para auxiliar na alimentação, arrastando-se no gelo e em combates entre machos. Esses gigantes marinhos eram predadores especializados em moluscos e outros invertebrados de fundo, utilizando suas vibriças sensíveis, bigodes, para localizar presas no sedimento marinho e suas poderosas mandíbulas para triturar conchas. A morsa do Pleistoceno habitava as zonas costeiras e as bordas das calotas de gelo flutuantes, utilizando o gelo como plataforma para descansar, se reproduzir e caçar. Sua espessa camada de gordura, blubber, fornecia isolamento essencial contra as águas geladas do Ártico e uma reserva de energia vital. A história da morsa do Pleistoceno, apesar de não ser uma extinção de espécie, é uma narrativa de contração drástica de sua distribuição e tamanho médio. Com o fim da Era do Gelo, as mudanças climáticas provocaram o recuo das geleiras e a transformação dos habitats marinhos e costeiros. A elevação do nível do mar e o aquecimento das águas alteraram a distribuição de suas presas e reduziram as plataformas de gelo necessárias para seu estilo de vida. Embora a morsa do Pleistoceno como espécie tenha sobrevivido até os dias atuais, a linhagem dos indivíduos massivos do Pleistoceno diminuiu em tamanho e se restringiu a um habitat mais limitado no Ártico. A pressão da caça por humanos primitivos, que valorizavam sua carne, gordura e marfim, também pode ter contribuído para o declínio das populações maiores e mais acessíveis. A morsa moderna é um remanescente notável de um passado onde esses gigantes de presas longas dominavam as águas polares. Agora, voltamos nossos olhares para uma história mais recente de extinção, mas não menos trágica e fascinante. A da vaca marinha de Seteller, Hydrodamalis gigas.
Este mamífero marinho colossal, embora não seja da era do gelo como os outros, foi descoberto pela ciência ocidental em 1741 e, incrivelmente, extinto em apenas 27 anos, tornando-se um símbolo marcante do impacto humano na biodiversidade. Ela habitava as águas frias e rasas do Mar de Bering, nas proximidades das Ilhas Comandante, entre a Rússia e o Alasca. Imagine um gigante aquático que poderia atingir impressionantes 8 a 10 metros de comprimento e pesar entre 8 a 10 toneladas, rivalizando em tamanho com as maiores baleias de hoje. A vaca marinha de Settler era um mamífero marinho pacífico, sem presas ou dentes. Possivelmente possuía placas córneas no lugar dos dentes para mastigar. Sua pele era espessa e escura, com uma textura que lembrava a casca de uma árvore, coberta por uma camada de gordura que a protegia das águas geladas. Essa criatura notável era um herbívoro marinho, alimentando-se exclusivamente de algas marinhas, especialmente as algas marrons, kelp, que cresciam em abundância nas águas costeiras rasas. Ela passava a maior parte do tempo flutuando na superfície ou pastando lentamente no fundo do mar, usando seus membros dianteiros em forma de nadadeiras para se impulsionar e se agarrar às algas. Sua natureza dócil e movimentos lentos a tornavam incrivelmente vulnerável. A vaca marinha de Settler vivia em pequenos grupos familiares e tinha uma relação simbiótica com as lontras marinhas. As lontras caçavam ouriços do mar que, por sua vez, se alimentavam das mesmas algas que as vacas marinhas, mantendo o ecossistema equilibrado. Sem as lontras, os ouriços poderiam consumir todas as algas, prejudicando as vacas marinhas. A trágica e rápida extinção da vaca marinha de Settler é um exemplo sombrio do impacto devastador e irresponsável da ação humana. Descoberta em 1741 pelo naturalista Georg Settler, que a descreveu em detalhes, ela foi intensamente caçada por sua carne, que era descrita como saborosa e fácil de conservar, sua gordura, usada como combustível e alimento, e sua pele, utilizada para construir embarcações. Sua natureza mansa e a incapacidade de mergulhar por muito tempo ou fugir rapidamente a tornaram uma presa fácil para os caçadores de focas, baleeiros e comerciantes de peles que chegavam à região. Em menos de 3 décadas após sua descoberta, a vaca marinha de Settler foi completamente exterminada. O último indivíduo conhecido foi caçado em 1768. Sua história serve como um poderoso e comovente lembrete da responsabilidade humana na proteção da biodiversidade e das consequências irreversíveis da exploração desenfreada de recursos naturais. Ela nos mostra que a extinção não é apenas um fenômeno pré-histórico, mas uma ameaça contínua que exige nossa atenção e ação. E agora, preparem-se para um dos capítulos mais fascinantes e aterrorizantes da pré-história sul-americana. As aves do terror, família Forusracidae. Essas aves gigantes e carnívoras dominaram os ecossistemas da América do Sul por dezenas de milhões de anos, do Paleoceno ao Pleistoceno, sendo os predadores de ápice em um continente isolado. A espécie mais famosa,
Kelenken-Guillermoy é um dos maiores exemplos. Imagine um pássaro, mas que podia atingir até 3 metros de altura e pesar mais de 400 quilos. Apesar de serem aves, as aves do terror eram incapazes de voar. Suas asas, vestigiais, eram usadas para estabilidade e talvez como braços auxiliares durante a caça. O que realmente as tornava temíveis era seu crânio maciço, com um bico enorme, em forma de gancho e extremamente robusto, semelhante ao de uma águia, mas em escala colossal. Esse bico era sua principal arma, projetado para desferir golpes poderosos e esmagadores. Essas aves eram predadores de emboscada e caçadores velozes. Suas pernas longas e musculosas as tornavam corredoras eficientes, capazes de perseguir e alcançar suas presas nas planícies e florestas abertas. Acredita-se que elas usavam seu bico maciço para desferir golpes únicos e precisos, quebrando ossos ou perfurando órgãos vitais de suas vítimas, que incluíam ungulados sul-americanos como a macrauquênia e o toxodonte. Estudos sugerem que elas poderiam usar o bico para golpear repetidamente a presa ou para desferir um único e fatal golpe de cima para baixo. As aves do terror ocuparam o nicho de predadores de topo na América do Sul por um longo período, em um continente que esteve isolado do resto do mundo por milhões de anos. Esse isolamento permitiu que formas de vida únicas evoluíssem ali, e as aves do terror são um exemplo espetacular dessa evolução convergente, preenchendo o papel que mamíferos carnívoros ocupavam em outros continentes. O declínio e a eventual extinção das aves do terror, culminando no Pleistoceno, são atribuídos principalmente ao grande intercâmbio americano. Há cerca de 3 milhões de anos, a formação do Istmo do Panamá conectou a América do Norte e a América do Sul, permitindo que espécies dos dois continentes migrassem. A chegada de grandes e eficientes mamíferos carnívoros da América do Norte, como o tigre-dentes de sabre, Silodon populator, e o lobo terrível, Canis gyrus, introduziu uma competição predadora sem precedentes para as aves do terror. Além disso, as mudanças climáticas no final do Pleistoceno e a crescente presença de humanos podem ter contribuído para o seu desaparecimento. Incapazes de competir com os mamíferos mais adaptáveis ou de resistir às pressões humanas, essas magníficas aves carnívoras sucumbiram, encerrando milhões de anos de domínio e deixando para trás o legado de serem alguns dos mais assustadores predadores que já andaram sobre a Terra. Agora, olhamos para os céus, não para um predador alado gigante como as aves do terror, mas para uma criatura familiar, porém em uma escala maior, o corvo gigante, Corvus antecorax. Este impressionante corvo viveu na Europa durante o Pleistoceno médio e superior, coexistindo com os grandes mamíferos e os primeiros humanos, até seu desaparecimento por volta do final da última Era do Gelo, há cerca de 11 mil anos. Imagine um corvo, mas significativamente maior e mais robusto que o corvo comum, Corvus corax, que conhecemos hoje. Embora não fosse um predador de topo no sentido de derrubar grandes presas, o Corvus antecorax era um carniceiro e oportunista formidável.
Seu tamanho ampliado lhe daria uma vantagem competitiva sobre corvos menores e outras aves carniceiras na disputa por restos de carcaças, especialmente aquelas deixadas pelos grandes predadores como leões das cavernas, lobos terríveis e ursos das cavernas. Acreditava-se que o corvo gigante tinha um bico mais forte e comprido que o do corvo comum, o que o ajudaria a rasgar a carne e os tecidos das carcaças. Como outros corvos, ele era provavelmente uma ave altamente inteligente e social, capaz de se adaptar a diversos ambientes. Eles seguiam os rebanhos de grandes herbívoros e os predadores, sempre à espreita de uma oportunidade para se alimentar. Sua inteligência também lhes permitiria aprender e se adaptar às estratégias de caça e descarte de carcaças dos humanos pré-históricos. O Corvus antecorax era um componente importante do ecossistema da Era do Gelo, desempenhando um papel vital na limpeza de carcaças e na reciclagem de nutrientes nas vastas estepes e paisagens geladas da Europa. Eles eram os observadores, voando sobre as planícies, detectando a morte de um animal e alertando outros carniceiros com seus chamados. O declínio e a eventual extinção do corvo gigante no final do Pleistoceno, há cerca de 11 mil anos, estão intrinsecamente ligados ao desaparecimento da megafauna da Era do Gelo. À medida que os mamutes, rinocerontes lanosos, bisões da estepe e outros grandes herbívoros declinavam, a principal fonte de alimento do Corvus antecorax, grandes carcaças, também diminuía drasticamente. A redução na disponibilidade de alimentos e a competição com outras aves e mamíferos carniceiros mais generalistas ou adaptáveis ao novo cenário pós-glacial provavelmente levaram ao seu desaparecimento, deixando o nicho para o corvo comum, uma versão menor, mas igualmente inteligente, que persiste até hoje. O corvo gigante é um lembrete de como até mesmo as aves mais adaptáveis e inteligentes podem ser vulneráveis quando suas fontes de alimento fundamentais desaparecem. Agora, levantemos os olhos para um dos mais magníficos carniceiros que planavam sobre as paisagens da Era do Gelo na América do Norte, o condor do Pleistoceno, Gymnogyps amplus. Embora seja considerado por alguns como uma subespécie maior do condor da Califórnia, Gymnogyps californianus, moderno, essa forma pré-histórica era notavelmente mais robusta e imponente, dominando os céus por centenas de milhares de anos até o final do Pleistoceno, há cerca de 11 mil anos. Imagine um condor com uma envergadura de asas que podia ultrapassar os 3 metros, tornando uma das maiores aves voadoras que já existiram na América do Norte, rivalizando em peso e majestade com o condor dos Andes atual. Sua cabeça e pescoço eram desprovidos de penas, uma adaptação comum entre os necrófagos para evitar o acúmulo de matéria orgânica durante a alimentação. Seu bico forte e em forma de gancho era perfeito para rasgar a carne de grandes carcaças. O condor do Pleistoceno era um necrófago especializado, ou seja, sua dieta consistia quase que inteiramente de carniça. Ele dependia da abundância de grandes mamíferos da Era do Gelo, como mamutes, mastodontes, bisões, cavalos e preguiças gigantes, que forneciam uma fonte constante de alimento após mortes naturais,
acidentes ou caçadas de grandes predadores. Sua capacidade de planar por longas distâncias, usando correntes térmicas, permitia-lhe cobrir vastas áreas em busca de carcaças, e sua visão aguçada, embora não seu olfato, o ajudava a localizar outros carniceiros ou a própria carcaça. Essa ave colossal ocupava um nicho ecológico crucial, agindo como um limpador natural do ambiente, reciclando nutrientes de animais mortos e prevenindo a propagação de doenças. O declínio e eventual extinção, ou redução drástica em tamanho e distribuição, do condor do Pleistoceno estão intrinsecamente ligados ao evento de extinção da megafauna no final do Pleistoceno. As mudanças climáticas que alteraram os ecossistemas, levando ao desaparecimento gradual dos grandes mamíferos, retiraram a principal fonte de alimento do condor. À medida que mamutes e outros herbívoros gigantes se tornavam escassos, as populações de condores diminuíam drasticamente. Além disso, a crescente presença humana na América do Norte também pode ter tido um impacto. Embora não fossem caçados diretamente em larga escala como mamíferos, a competição por carcaças, a perturbação de seus locais de nidificação e, mais tarde, o envenenamento por chumbo presente em munições de caça de animais dos quais se alimentavam, contribuíram para o declínio de sua linhagem. Os condores são animais de reprodução lenta, pondo apenas um ovo a cada 1 ou 2 anos, o que os torna particularmente vulneráveis a qualquer aumento na mortalidade. A forma gigante do condor do Pleistoceno desapareceu, deixando uma versão menor, o condor da Califórnia, que chegou à beira da extinção no século XX, sendo salvo apenas por intensos programas de reprodução em cativeiro. A história do Gymnogebs amplus é um lembrete vívido de como a saúde das espécies carniceiras está diretamente ligada à abundância das espécies que as precedem na cadeia alimentar, e como a perda de grandes herbívoros pode ter um efeito cascata devastador em todo um ecossistema. Agora, vamos mergulhar nas profundezas dos rios e oceanos que cortavam a paisagem da América do Norte na Era do Gelo para encontrar uma das mais impressionantes e imponentes criaturas aquáticas daquele tempo. O salmão gigante do Pleistoceno, Oncorhynchus rastrosus. Essa espécie extraordinária viveu entre cerca de 7 milhões e 10 mil anos atrás, dominando os ecossistemas de água doce e salgada do Pacífico Norte e seus rios afluentes. Imagine um salmão, mas em uma escala que faria os maiores salmões atuais parecerem peixinhos. O Oncorhynchus rastrosus podia atingir impressionantes 2,7 metros de comprimento e pesar mais de 180 quilos, rivalizando em tamanho com um urso grizzly. Sua característica mais distintiva eram 2 dentes frontais proeminentes, semelhantes a presas ou sabres, que se projetavam de sua mandíbula superior. Essas presas não eram usadas para caçar outros peixes. Em vez disso, acredita-se que tinham um papel crucial nas disputas por parceiras e território durante a época de desova, funcionando como ferramentas de exibição e combate entre os machos, da mesma forma que os chifres dos cervos. Como os salmões modernos, o salmão gigante do Pleistoceno era uma espécie anádroma, o que significa que passava a maior parte de sua vida no Oceano Pacífico, crescendo em suas águas ricas em nutrientes, e depois migrava para as águas doces dos rios para desovar.
Essas migrações épicas rio acima, que envolviam nadar contra fortes correntes e saltar cachoeiras, seriam espetáculos grandiosos, atraindo uma miríade de predadores ao longo do caminho. Como os salmões modernos, o salmão gigante do Pleistoceno era uma espécie anádroma, o que significa que passava a maior parte de sua vida no Oceano Pacífico, crescendo em suas águas ricas em nutrientes, e depois migrava para as águas doces dos rios para desovar. Essas migrações épicas rio acima, que envolviam nadar contra fortes correntes e saltar cachoeiras, seriam espetáculos grandiosos, atraindo uma miríade de predadores ao longo do caminho. A dieta do oncorhynchus rastrosus nas águas oceânicas consistia provavelmente de zooplâncton, pequenos peixes e crustáceos. Ao retornar aos rios para desovar, eles paravam de se alimentar, dependendo das reservas de energia acumuladas em seus corpos massivos. Suas carcaças pós-desova, ricas em nutrientes, seriam uma fonte de alimento vital para a vida selvagem ribeirinha, incluindo ursos de cara curta, lobos das terras altas e uma variedade de aves. A extinção do salmão gigante do Pleistoceno, por volta de 10.000 anos atrás, é um mistério complexo. As mudanças climáticas que marcaram o fim da Era do Gelo certamente desempenharam um papel, alterando os níveis dos rios, as temperaturas da água e a topografia dos rios de desova. A elevação do nível do mar e as mudanças nas correntes oceânicas também poderiam ter impactado suas rotas de migração e a disponibilidade de alimento no oceano. Além disso, a crescente presença humana ao longo das rotas de migração dos salmões, com a pesca por parte dos primeiros povos, pode ter adicionado uma pressão insustentável. No entanto, sua extinção é mais provavelmente ligada à sua alta especialização e ao impacto das mudanças ambientais em larga escala em seus complexos ciclos de vida. O desaparecimento do salmão gigante do Pleistoceno nos lembra que mesmo as criaturas mais majestosas e adaptadas podem ser vulneráveis a transformações ambientais rápidas e a pressões combinadas, alterando fundamentalmente a dinâmica dos ecossistemas fluviais e marinhos. Agora, voltamos no tempo para encontrar um verdadeiro tanque vivo da Era do Gelo. A tartaruga gigante do Pleistoceno, Hesperotestudo. Embora existam várias espécies dentro desse gênero, elas representavam as maiores tartarugas terrestres que já viveram na América do Norte, prosperando por milhões de anos até seu desaparecimento no final do Pleistoceno, há cerca de 11.000 anos. Imagine uma tartaruga do tamanho de um pequeno carro, com um casco imponente e patas grossas e colunares capazes de suportar seu peso massivo. As espécies de Hesperotestudo podiam atingir comprimentos de 2 a 3 metros de carapaça e pesar bem mais de 1 tonelada. Essa carapaça, extremamente grossa e resistente, era sua principal defesa contra os predadores da época, como o lobo das terras altas e o urso de cara curta. Quando ameaçada, a tartaruga simplesmente recolhia sua cabeça e patas para dentro do casco, tornando-se uma fortaleza praticamente impenetrável. Apesar de seu tamanho colossal e aparência formidável, a Hesperotestudo era uma herbívora pacífica.
Sua dieta consistia em uma vasta gama de vegetação, incluindo gramíneas, folhas de arbustos, raízes e frutos. Como outros répteis, elas eram ectotérmicas, de sangue frio, o que significa que dependiam do ambiente para regular sua temperatura corporal. Isso as limitava a habitats com temperaturas relativamente amenas, como as planícies e florestas subtropicais e temperadas do sul dos Estados Unidos e México, evitando as regiões mais frias onde a megafauna lanosa prosperava. Essas tartarugas gigantes desempenhavam um papel ecológico crucial, ajudando a moldar a paisagem através de seu pastejo e dispersão de sementes. Elas viviam por longos períodos, talvez até centenas de anos, crescendo lentamente e contribuindo para a estabilidade de seus ecossistemas. A extinção da Esperotestudo, por volta de 11.000 anos atrás, é um dos eventos mais intrigantes da extinção da megafauna do Pleistoceno. Ao contrário de muitos mamíferos, as tartarugas não eram tão diretamente afetadas pelas mudanças em grandes pastagens ou por serem presas de caça eficiente por humanos. No entanto, as mudanças climáticas que trouxeram o fim da Era do Gelo podem ter sido fatais. Um aumento na sazonalidade, com invernos mais rigorosos ou secas prolongadas, pode ter sido desastroso para um réptil de grande porte que necessitava de climas mais estáveis. A chegada dos primeiros humanos e suas atividades também são consideradas um fator significativo. Embora sua carne não fosse abundante como a de um mamute, a tartaruga gigante seria uma fonte de alimento estável e fácil de capturar. Além da caça direta, a alteração de habitat e talvez a predação de ovos e filhotes por humanos podem ter contribuído para o seu declínio gradual. A Esperotestudo é um lembrete fascinante de uma era em que répteis gigantes ainda compartilhavam o mundo com mamíferos gigantes, e seu desaparecimento nos mostra a complexidade das interações que levaram ao fim da Era do Gelo. E para encerrar nossa jornada pelos gigantes pré-históricos, encontramos uma das anomalias mais fascinantes e assustadoras do reino dos anfíbios: o sapo gigante do Cretáceo, mais conhecido como sapo-diabo, Beelzebufo ampinga. Este anfíbio extraordinário viveu durante o Cretáceo Superior, há aproximadamente 70 a 65 milhões de anos, na mesma época dos dinossauros, e não no Pleistoceno como os outros animais que abordamos. Seu nome científico, Beelzebufo, significa sapo-demônio, e ampinga significa escudo, em referência à sua cabeça larga e pesada. Imagine um sapo, mas em uma escala que faria os maiores sapos atuais parecerem minúsculos. O Beelzebufo podia atingir impressionantes 41 centímetros de comprimento, do focinho à cloaca, e pesar cerca de 4,5 quilos, o que o tornava o maior sapo que já existiu na Terra. Seu corpo era robusto, com uma boca extremamente larga e um crânio ósseo espesso, sugerindo uma mordida poderosa. O sapo-diabo não era apenas grande, era um predador voraz e oportunista. Sua boca enorme e musculatura forte indicam que ele era capaz de engolir uma grande variedade de presas. Embora não fosse rápido, ele provavelmente confiava em emboscadas, escondendo-se em meio à vegetação ou lama e atacando com um salto rápido. Sua dieta incluía pequenos mamíferos, lagartos, cobras,
e até mesmo filhotes de dinossauros ou outras aves pré-históricas que tivessem o azar de cruzar seu caminho. Sua força e tamanho teriam permitido que ele dominasse muitos animais menores em seu ambiente tropical. O beelzebufo vivia em um ecossistema exuberante e quente, onde as florestas e pântanos forneciam o ambiente úmido e as fontes de alimento de que necessitava. Sua presença nesse período, dominado por dinossauros, destaca a incrível diversidade e o gigantismo que a vida animal podia atingir em diferentes linhagens. O beelzebufo ampinga não se extinguiu devido às mudanças climáticas do Pleistoceno ou à ação humana, pois viveu dezenas de milhões de anos antes. Sua extinção, há cerca de 65 milhões de anos, está diretamente ligada ao evento de extinção em massa do Cretáceo-Paleogeno, KPG, causado pelo impacto de um asteroide. Esse evento catastrófico levou ao desaparecimento dos dinossauros não avianos e de grande parte da vida na Terra, incluindo o sapo-diabo. A descoberta do beelzebufo foi um marco na paleontologia de anfíbios, revelando que a linhagem dos sapos atingiu um gigantismo notável e desempenhou um papel significativo nos ecossistemas do passado distante, muito antes da era dos mamutes e tigres-dentes de sabre. Ele é um testemunho da extraordinária adaptabilidade e das formas surpreendentes que a vida pode assumir ao longo da história geológica.